momento especial, que é o momento bíblico, onde você está sempre esperando e nós estamos sempre debaixo da graça do Senhor para receber do Senhor algo da parte dele para nossas vidas. Amém? E hoje nós temos, amados, a leitura, em livros, em 3 livros, que hoje temos um tema que é pedras. Hoje temos um tema pedras, Iremos ter aqui momento onde iremos dividir com os irmãos uma leitura sobre algumas pedras escritas na Bíblia. Nós teremos a leitura, nosso irmão Vinícius vai começar a fazer a leitura de onde ele encontrou, falando sobre algumas pedras na Bíblia, e ele fará a leitura, e depois o varão Fernando também irá fazer a leitura, dizer o livro, qual livro o varão Fernando o senhor vai fazer, porque aí os irmãos já vão estar abrindo em casa a Bíblia para fazer a leitura. Eu irei fazer a leitura aqui no capítulo 2, de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 17. Essa será a leitura que eu estarei fazendo, e você já vai acompanhando aí. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, que está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aos que vencer, darei eu a comer do maná escolhido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um nome novo escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Louvado seja Deus. Para o Vinícius, o livro e a leitura. Saúde os irmãos com a saudosa paz do Senhor Jesus. O livro se encontra lá em Josué, capítulo 4, e versículo 20, que diz: as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Pastor Fernando. Louvado seja Deus. Varão Eterno. Eu acredito que o tempo hoje só vai dar para o varão Vinícius. Aleluia. Sobre as 12 pedras, Josué. Vou deixar um espaço para ele. Sim. Mas eu vou deixar só um versículo. No livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Que diz: portanto assim diz o Senhor Jeová: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não apresse. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Iremos orar em nome de Jesus, e logo após o Senhor irá fazer a leitura do texto áureo, o qual iremos dar início com o nosso irmão Vinícius, irá dar início hoje com as 12 pedras, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor em oração. Soberano, eterno, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo maravilhoso, poderoso, fiel, glorioso, Deus de glória, em nome de Jesus, Jesus que morreu na cruz do Calvário, Jesus que é Salvador, Jesus que é, aleluia, nosso intercessor. Queremos louvar a Deus, meu Pai e Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Senhor e Deus, neste momento te apresentamos cada pessoa, te apresentamos essa pessoa que está em casa, Senhor,
ouvindo essa programação, Senhor. Abençoa a mente, Senhor, os olhos, os ouvidos, para a glória do Teu nome, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos traz o conhecimento, o entendimento, a explicação, Senhor, de cada palavra que vem do Senhor. Faz o Teu querer, para a glória do Teu nome. Amém. Um texto áureo para a lição bíblica de hoje. Um momento bíblico. Louvado seja Deus. Veio ao meu coração texto áureo. Sim. Livro de Mateus, capítulo 16. Capítulo 16. Louvado seja Deus. Nem segue ano. E Deus é bom. Com certeza. Glória a Deus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra. Glória a Deus. Palavra do Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, mais uma vez. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre Cristo Jesus, edificarás a igreja do Senhor. Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Para o Vinícius. Vinícius, você tem seu tempo, meu tempo, fica à vontade, né? Meu Deus. Seu conteúdo aí, né? Pra gente preparar. Eu queria dar só com as mãos para receber das pedras que o Senhor trouxeram do estudo. Aleluia. Meu Deus. Em um rápido momento, aqui, irmão Caetano, há um irmão e amigo meu lá no José Tenório, chamado Gabriel, está nesse exato momento ouvindo nós. Amém. Graças a Deus. Que Deus o abençoe. Um abraço. Em nome de Jesus, irmão Gabriel. Amém. E aqui vale lembrar que a Bíblia nos remete a vários tipos de pedra. Tem a pedra, louvado seja o nome do Senhor, que serve de proteção de água. Está lá em Gênesis 9:3. Tem a pedra, que é aquela pedra de tropeço, que a Bíblia nos ensina, Salmo 91, verso 12, que vem a pedra de tropeço, mas aquele que está no esconderijo do Altíssimo tem o livramento de Deus. Também tem aquela que vai arrumar o que está quebrado, que é 2 Reis. Tem aquela que nós devemos tirar a pedra, que é lá de Lázaro. Tem aquela pedra que Deus vai lá e arranca, quando foi para ressuscitar. Então nós vemos que tem vários tipos de pedra na Bíblia. Vale também lembrar que lá em 1 Pedro 2,18 fala que a palavra para os desobedientes é pedra de tropeço também. Então nós, analisando profundo as palavras que é dita de pedra, ela pode nos levar a vários sentidos. E aqui em Josué, quando Deus manda Josué pegar 12 pedras, a Bíblia vai nos dizer que Josué dá a ordem e Deus diz: pega 12 pedras, cada um de uma tribo de Israel. Pega essas 12 pedras e vai fazer como memorial para a geração presente e para a geração futura. Ela é um sinal de Deus, da fidelidade de Deus, do cuidado de Deus para aquele povo que ia passar o Jordão. E a Bíblia diz que ia ser de memória
ia ser sinal para o presente e sinal para as pessoas no futuro. Ia ser uma proporcionalidade de Deus dando àquele povo para que viesse ensinar o que Deus fez para aquele povo. E a Bíblia nos vai falando que assim Josué, pela sua obediência, foi lá e fez. E a Bíblia nos mostra que foi dividido quando ia, não pelo povo, não pelo Josué, mas pela a arca de Deus. O que fez a diferença ali é a arca de Deus, é a presença de Deus. A Bíblia faz questão de dizer, lá no capítulo 4, versículo 7, que foi a arca. Quando a arca passava junto com o povo, foi dividido. E aí amostrava. Aí o que Deus fez? Pega essas 12 que vai ficar de sinal. E a Bíblia nos ensina que diante da arca foi dividido e os filhos de Israel passou a pé seco. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, enquanto em Êxodo 28:10, nós temos notícia de 2 pedras que servia o sacerdote botar em uma pedra 6 nomes, em outra pedra mais 6 nomes, que ela representando os filhos de Israel, que aí que tinha na roupa sacerdotal, representava já não mais para a memória do povo, mas sim para a memória de Deus. Porque o sacerdote, naquela época, levava na sua roupa essas 2 pedras, para que, quando ele fosse classificar, quando fosse fazer o sacrifício, não classificar, mas sacrifício, ele estava representando Jesus naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas já no Novo Testamento, em Hebreus 9:24, quem é o nosso sumo sacerdote? É Jesus. Que ele comparece diante de Deus por nós. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai chegar até Deus se não for por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É tanto que o Espírito Santo convence, mas o caminho continua sendo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está as 2 diferenças da pedra. Uma foi para a memória do povo, as 12 pedras. E a outra foi para que se visse o sacerdote quando fosse ofertar pelo pecado, para Deus lembrar do povo. E a Bíblia nos mostra que Deus, quando manda ele fazer as 12, no versículo 20 desse capítulo, mostra, para mostrar só não o povo de Deus, mas todos os povos, que ele era poderoso e que todos os povos venham conhecer a mão do Senhor, que é forte. Aleluia. Mas o que eu acho interessante, Glória a Jesus, irmão Caetano, que tudo isso era Deus pensando nos filhos daqueles que viram a grandeza de Deus. Que eles viessem repassar a fidelidade de Deus, a fé e o conhecimento de Deus. O que eles, infelizmente, não fizeram. Deus deu os meios, mas para
concretizar o que Deus quer, eles tinham que repassar. E a Bíblia fala lá em Juízes que morreram Josué e os demais anciões. Nasce uma geração que nem conhecia Deus e nem os seus feitos. Então, as 12 pedras que Deus disse: olha, quando passar de um lado e para o outro, e aonde vocês dormir, vai fazer lá em Gilgal. E o que acontece? O povo que nasce, o erro dos antepassados, não faz o que Deus queria que fizesse. Então, ficou nessa situação. O que era para ser uma representação do presente e do futuro, não ficou. Ficou de lição para nós não fazer os mesmos erros do antepassado. Essa pedra nos representa o que Deus pode fazer, mesmo nós não sendo fiel a Ele. Aleluia. Essas pedras nos representam a fidelidade de Deus nas nossas falhas. Nos representa que sem Ele nada podemos fazer. Porque quem fez aqui não foi o povo, mas foi a arca. Aleluia. E para Ele deixar a marca, disse: bota as 12 pedras. Que mesmo que o povo venha esquecer, mas vai ter uma geração que vai lembrar dos meus filhos. Pastor Fernando pode fazer a explicação da sua pedra. Aleluia. Você quer ter uma pergunta? Sim. Você conclui, irmão, isso? As pedras, assim, as 12 pedras, os nomes das 12 pedras que foram dadas. Os nomes nós bem sabemos que é da de Israel, as 12 tribos, né? Dos filhos de Jacó. Aí, mas para não comer tempo, eu quero escutar o meu irmão Fernando e meu irmão Caetano. Eu tenho que deixar as traduções dos demais, né? Fica à vontade, não. Para concluir. Não, já concluí que possivelmente nós podemos ter outras oportunidades, né? Então, estou passando para o pastor Fernando. É com o Senhor agora. Mas começou com o senhor, né? A leitura. A leitura. Oi. Você fica à vontade. Eles estavam procurando aí, eu vou adiantar aqui a leitura, mas fica à vontade. Em nome de Jesus. Fica à vontade. Amém. Cedo. Certo. Você tem ainda 30 minutos. Graças a Deus. Meu Deus. Meus amados, louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque o Senhor, Ele tem nos trazido, amados, oportunidades. Né? Oportunidade para a gente assim estar aprendendo, né, com a palavra de Deus, né, aprendendo através da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo aqui faz tudo isso aqui. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, ninguém estaria aqui lendo nenhum versículo sequer. Sabe, às vezes você está em casa sem forças, você está em casa assim, sem ânimo, aí de repente alguém lhe manda uma mensagem, um versículo, e você começa a mastigar, sabe, assim, ó, glória a Deus. Você começa pensando, você começa ali exercitando a sua mente com aquele versículo, você começa vendo a profundidade daquele versículo na sua vida. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe quando alguém às vezes ignora porque alguém não quer ouvir a palavra de Deus? Eu aprendi a não ignorar. Eu aprendi quando é necessário ler um versículo. E se de repente alguém perto não quiser, não aceitar, não der ouvido, irmãos,
eu tenho que louvar a Deus por isso. Mas como, irmão Gaetano? Porque não está se tratando de qualquer palavra. Aleluia. Está se tratando da palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus, ela é espiritual. Aleluia, glória. Ela vem do Espírito de Deus. Então ninguém vai ter ouvido para ouvir a palavra de Deus se não for através do Espírito Santo. Ninguém vai ter, irmão, a boca para abrir, para ler, transmitir um versículo se não for através do Espírito Santo de Deus. Então não estranhe se alguém passa o dia todinho ao seu lado e pelo menos não falam glória a Deus. Não estranhe. É que essa pessoa está precisando ouvir de você uma palavra de Deus. Nós não podemos julgar aqueles que não querem ouvir. Nós não podemos julgar. Mas podemos receber do Senhor. Como que Ele esteja revelando a situação que está naquela vida, que está naquela alma. Imagine agora ele está com uma pedra. Imagine uma pessoa com uma pedra, que ela pode ser facilmente movida de um lugar para o outro, ou ser trabalhoso mudar de um lado para o outro. Tem pessoas que sangram, se machucam, se esforça, cansa em locomover, mudar, direcionar a pedra de um lado para o outro. Eu estou falando agora a pedra rocha. Né? A pedra minério. Então, ao mover da pedra, a pessoa vai pegar 10, 12, 15 pedras na mão facilmente, pelo seu tamanho. Mas vai ter pedra que não dá mais para fechar as mãos. Vai ter pedra que a mão já não vai poder ter força para mudar ela de lugar. Agora imagine na vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Uma pedra a ser movida do coração de alguém. Ou alguém com o coração como uma pedra, difícil de ser rompida, de ser trincada, de ser quebrada, de ser lapidada. Louvado seja Deus. Imagine uma pedra que você reconhece de longe. Isso é uma safira, isso é um rubi, né? É uma pérola, é uma pedra de diamante, é uma rocha, é um paralelepípedo, é uma rocha vermelha. Então há tipo de pedras. Então iremos ver também vários tipos de pedras na Bíblia. Na Bíblia. E quando o Senhor nos traz esta noite a meditar sobre pedras, é porque há muitas das vezes uma dificuldade em nossa vida, como se algo estivesse como uma pedra a ser movido, uma pedra a ser quebrada, uma pedra a ser lapidada. Tem pessoas que estão ao nosso lado todos os dias, é como uma pedra bruta, aleluia, que precisa ser lapidada para poder ter formato de um busto, né? Para poder ter o formato de algo, é preciso lapidar. Aí vem o Senhor e pede que se coloque na vestimenta como um sinal, né?
ali algo glorioso ao vestimento ali do sacerdote. Aí vem a pedra na mão do julgador, a pedra na mão de quem julga, para o Fernando. É um perigo, é uma arma perigosa. O próprio Senhor Jesus disse: olha, entre vós, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. O Senhor estava dizendo assim: vocês vão entender, porque quem vos fala, não fala de qualquer pessoa, não fala de qualquer maneira. Eles estavam com pedras na mão, mas o Senhor colocou uma missão para eles: entre vós, aquele que não tem pecado, atire. E aí o Senhor deu um tempo, que tudo é um tempo. Tudo é no tempo do Senhor. O Senhor deu um tempo para jogar a pedra. E com o tempo depois ele disse assim: cadê, mulher, os teus acusadores? Ou seja, quem sabe o Senhor viu as pedras lá no chão. Não é escrito assim. Mas quem sabe deixaram lá no canto pedras. Quem sabe alguém levou pedras em suas mãos e aquela mulher deixou de ser apedrejada. Por que ela deixou de ser apedrejada, irmãos? Porque aquela mulher, ela agora estava nas mãos do Senhor. E nas mãos do Senhor não tinha pedra. Né, irmãos? Podemos entender como se ele escrevesse na areia. E não era pedra. Na areia. Pedra é pesada, a areia também tem seu peso. E o Senhor perguntou: cadê os teus acusadores? E não tendo nenhum ali que jogasse uma pedra sequer naquela mulher. Ela foi livre. E o Senhor disse: vai e não pequeis mais. Louvado seja Deus. Mas tem pedra, irmão, que assim como o Senhor, deixando escrito aqueles homens, através de sua palavra, que atirasse as pedras ou a pedra, em determinado momento temos a pedra aqui em Apocalipse. A pedra que representa, amados, agora, aquilo que existe, algumas teorias, algumas linhas teológicas, de vários ensinamentos, de vários ensinos. E podemos ver e entender que naquela época, irmãos, ali, existia uma representação, uma oportunidade, existia ali uma chance, vamos dizer assim, existia ali uma posição, aleluia, para absorção, aleluia, em um julgamento, em meio a uma literária, um momento ali, vamos dizer, crucial pela justiça, pelo juiz que ia julgar, ou estava julgando ali aquela causa. E aquela pedra ali, quando terminava o julgamento daquele juiz, para com aquele que errou, que ninguém não é julgado se não errar, pode até ser julgado injustamente. Alguém pode até julgar a tua vida injustamente, mas pelo Senhor, juiz por excelência, seremos julgados do que praticamos contra os preceitos do Senhor. Né?
Então nós iremos entender, amados, que ali naquele momento agora, depois de ouvir a situação de ambos, ali agora aquele juiz, ele daria agora um sinal. A pessoa responsável daria um sinal, se a pessoa foi absolvida ou se foi condenado, se era inocente ou culpado. Então, se ele saísse em sua direção com uma pedra escura, e pessoas dizem que é uma pedra preta, outros dizem uma pedra escura, estava dizendo que a pessoa não foi absolvida, a pessoa foi condenada. Mas se ele apresentasse uma pedra branca, aleluia, estava direcionando para a liberdade. Glória a Deus. Estava dizendo a inocência, aleluia, estava dizendo, sem causa nenhuma não podemos o julgar, a condenação. Louvado seja Deus, aleluia. Também se apresentava a pedra branca, era costume ali, louvado seja Deus, quando um peregrino em determinada localidade, um peregrino em determinada situação, chegava a uma aldeia, ou a uma cidade, ou um vilarejo, e aquele peregrino, ele ali mostrava a necessidade de se ter um descanso, uma habitação, um aconchego, uma guarida. Glória a Deus. E ele chegava ali ao responsável, e o responsável, quando lhe dava ali a oportunidade de uma guarida, de um aconchego, durante o dia, ou dias ali naquele lugar, dependendo da situação comportamental daquele peregrino, se ele fosse um peregrino, mas fosse mesmo assim um peregrino que fosse respeitoso, respeitador, fosse uma pessoa consciente, fosse uma pessoa que não fosse uma pessoa do mal, fosse uma pessoa que trouxesse paz, uma pessoa que trouxesse tranquilidade, uma pessoa que não fizesse mal, ou não fizesse alguém se sentir mal Glória a Deus. ao amanhecer o dia, ou término dos dias quais eles estavam ali. O responsável por aquele lugar, por aquele ambiente, lhe trazia uma pedra, aleluia, Deus. e essa pedra era entregue, glória a Deus, em uma representatividade de um sinal, de uma garantia, Aleluia. que quando ele voltasse ali a qualquer tempo, lhe mostrasse aquela pedra, e naquela pedra estava a sua liberdade